ou os fãs romenos contentes porque eu conhecia alguma da obra do Émile Cioran, e ter usado essas leituras noutros temas. São estes pequenos brilharetes de estudante de filosofia que o privilégio de ter cursado aqui na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, me permitiram fazer, e claro, por isso estou profundamente agradecido. Para acabar, a minha vida é em definitivo um paradoxo aparente de algo que é universal, verificável e emocionalmente sentido. Há bem pouco tempo estive com os Municipal a tocar num cruzeiro de heavy metal entre Miami, Estados Unidos, e Cozumel, México. Um cruzeiro que continha 48 nações presentes, desde a Arábia Saudita a Portugal, desde a Alemanha ao Chile, para ver 40 bandas numa espécie de babel de afetos, comunhão e diversão a todos os níveis bíblica. Hoje estou aqui num ambiente completamente diferente, elaboro aqui a minha experiência e a vivência da eletricidade da poesia e da filosofia. Não sei se falei muito dela nessa eletricidade, mas pelo menos o vídeo ajudou a compreendê-la. Afinal, se me permitem, e de vez em quando todos nós nos esquecemos, nós ainda somos o dedo por trás dos botões, os olhos por trás do ecrã, o garante do funcionamento de todo o mundo e civilização, e ao mesmo tempo o seu maior e mais iminente perigo. Esta pujança humana não pode, nem vai deixar de ser pensada e entendida, daí a importância crescente das ciências sociais, e como mãe de todas as ciências sociais, a filosofia, também me disseram isto nas aulas, e eu, de alguma forma também adotei esta, não é supremacia, mas pelo menos esta radicalização das outras ciências sociais na filosofia, que de alguma forma pelo menos lhe apontou os caminhos. E nunca há validade deste paradoxo entre barcos cheios de decibéis e salas como esta, cheia de notáveis amigos que gostam e muito de pensar, fez para mim mais sentido. Agradecimentos. Muito obrigado a todos por terem vindo, a todos os meus colegas e professores do tempo do curso, a todos os responsáveis por este amável convite, que em boa hora, para mim, se lembraram de me endereçar. Muito obrigado. Desejo uma longa vida à Universidade de Lisboa, ao seu excelentíssimo reitor e a todo o corpo docente e administrativo e de alunos desta nobre instituição. Termino com Sapere Aude, ousa saber, um lema da filosofia. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado por esta magnífica dissertação sobre os diversos aspectos da filosofia metálica. Eu pela primeira vez percebi como é que nascia um tipo de música da Brandoa, onde eu vivi alguns anos, e também da Lagoa de Albufeira, que eu conhecia antes e depois de 1974. Não se pode conhecer uma sem conhecer a outra. Questões, está aberto ao período de questões e de intervenções. Talvez a minha sobrinha queira fazer uma pergunta. Pedro, faz-me uma... ok. Ora então, muito boa tarde. Gostei muito de ouvir. Sabe, eu sou um bocado mais velho, como já reparou, não é? E há aqui certas coisas, não é, que eu tenho algumas dúvidas e certamente que me poderá esclarecer. Claro. Que é. Entram sempre ácidos, tanto no palco como fora do palco. Há necessidade disso? Entram ou não entram? Eu não percebi o que é que entrava no palco. Pronto, eu quando me refiro a ácidos, refiro-me a estupefacientes. Há necessidade. Porquê? Pensei que se estava a referir à nossa música ou ao nosso comportamento. Não, quer dizer, estava-me a referir pronto, todo aquele comportamento, não está a ver, porque isso, quer dizer, pronto, dentro daquilo que nós vimos, não é? E que se viu ali, não é? Era só isso que realmente... Isso é uma pergunta. Outra pergunta.
deu uma ideia, porque numa das últimas lições que nós aqui tivemos, eu estava a fazer uma comparação, ali pelo menos pelo aquilo que eu vi, que deu uma ideia também de ser um tipo cânticos guerreiros. Sim, também seria. Ou também será. E aquelas massas que tem na sua frente, se realmente, quando eles fazem todos aqueles gestos, tem-as bem agarradas e conseguiria, ou consegue levá-los sempre? Não sei, olha, quer dizer, isto há aqui uma certa baralhação, precisamente por, talvez, derivada à idade, não é? Muito obrigado. Nada, eu vou tentar ajudá-lo. Primeiro que tudo, este estilo de música começa no final dos 70 e o final dos 70 também, de alguma forma, principalmente com o concerto dos Rolling Stones, em 68, se não estou em erro, o sonho do humor livre, do consumo das drogas, etc., de alguma forma tornou-se um pesadelo. Portanto, quando esta música se inicia, a conjuntura é completamente diferente. E hoje em dia, não quer dizer que seja em absoluto, mas os músicos de qualquer estilo de música, até de um estilo de música com este impacto visual, são muito mais limpos, muito mais clean nesse sentido do que provavelmente o eram, porque a nossa conjuntura é completamente outra. Este estilo de música, o heavy metal, com outras influências, no nosso caso influências góticas, leva uma predisposição de interioridade que é muito peculiar. Predisposição essa que não tem nada a ver, por exemplo, com o consumo dos ácidos. Lá está, cada música também, de alguma forma, tem uma droga associada, um estupefaciente associado. Ácidos têm mais a ver com uma cultura rave, com uma cultura de música de dança, com uma cultura que tem mais a ver com o corpo. O heavy metal rege-se por outras regras. Também não vou aqui tapar o sol com uma peneira a dizer que não há ninguém que apanhe uma bedeira ou que de alguma forma esteja alterado, mas cada vez mais nós sabemos e o público sabe que a música basta. A mensagem da música, o impacto visual da música já tem força suficiente. Aliás, hoje em dia até existe uma contratendência. Eu lembro-me na altura, nos anos 90, havia uma editora, que é das maiores editoras de metal no mundo, que era a Roadrunner, que tinha sido pioneira em desenvolver uma espécie de selos para todos os discos que lançava, que dizia Stop the Madness, acabe-se com a loucura, exatamente como forma de sensibilizar os fãs do rock e do heavy metal portanto, para não consumirem heroína. Numa coisa, lhe dou razão, realmente o heavy metal, e principalmente o heavy metal ao vivo, e o heavy metal também, de alguma forma, a nível lírico ou de conteúdo, é um estilo muito interessado nas culturas antigas, digamos assim. É um estilo que, de alguma forma, por essa influência, leva a que as pessoas tenham comportamentos, como por exemplo num campo de batalha. Claro que aqui há a vantagem de ninguém se magoar, não é? É um código de ética e de honra, até na própria manifestação física dentro de um concerto de heavy metal. E há muitos estilos de concerto. O nosso, de alguma forma, pelas razões do estilo e pelas razões da banda, tem muito mais a ver com os braços no ar. Por exemplo, lembro que uma vez fomos tocar em Istambul e chegámos um dia antes, tínhamos dois concertos, um em Ankara e outro em Istambul, e o de Ankara foi cancelado porque era época de eleições e na Turquia são capazes de haver 60 candidatos para um cargo de Presidente da Câmara. Portanto, é a rua cheia de pósteres, praticamente todos iguais, pelo menos um estrangeiro não consegue distinguir um candidato do outro, e tinham alugado todo o equipamento de som. Conseguimos fazer o concerto em Istambul e todos
e estávamos a ver um comício. Eu depois vou explicar o gesto para ninguém se sentir também alguma forma ofendido, mas toda a gente no comício estava assim, não como o ministro, que entretanto saiu. E eu perguntei, bem, isso é um gesto ligado ao heavy metal, foi popularizado por uma pessoa que já não está entre nós, que era o Ronnie James Dio, um cantor de heavy metal americano, que teve em duas das bandas mais importantes do estilo, e a avó dele era uma pessoa que, de origem italiana, e como tal tinha muitas superstições. Até havia o rumor de que a avó dele era uma espécie de feiticeira ou de curandeira, é engraçado porque o sentido original deste gesto no heavy metal, não sei qual era o sentido político, não me conseguiram explicar porque é que estava toda a gente no comício a fazer assim aos candidatos na Turquia. Era exatamente de afastar os espíritos malignos, uma espécie de vade retro. Ele começou a usar, e hoje em dia é um gesto utilizado quase automaticamente, e que não terá provavelmente um sentido simbólico tão grande, depende da pessoa, quanto uma identificação do estilo. Sei lá, as pessoas do surf fazem, acho que é assim, as pessoas, os hippies fariam assim, portanto é mais um gesto. Assim. Agora, os cânticos, etc., eu também identifico muito isto com um ambiente pelo menos épico. Eu acho que o épico do heavy metal, que retira muitas influências à música clássica, sei lá, os fãs de heavy metal são quase por defeito também fãs de música clássica, de compositores como Mussorgsky, Wagner, Stravinsky, tudo o que seja épico e que tenha pujança de alguma maneira. Mas há uma coisa muito importante neste estilo, na dominação das massas, porque é um concerto, e como tal, um concerto, tal como uma peça de teatro, traz uma predisposição diferente, traz uma energia diferente às pessoas. Se as pessoas não estiverem naquele ambiente, eu não consigo ver concertos em casa. Para ver um concerto tenho que ver ao vivo. Se as pessoas não estiverem naquele ambiente, se calhar descontextualizados, alguns dos seus comportamentos vão parecer um bocadinho absurdos. Mas não o são, lá está, porque como tal é uma música que tem imenso contexto e que de alguma forma, mesmo um grande conjunto de pessoas para ouvir heavy metal, como é o caso, por exemplo, de 70 mil pessoas na Alemanha num festival que é o Wacken Open Air, nós tocámos lá há 3 anos e é uma espécie de país das maravilhas para um metaleiro, porque tem tudo o que a nossa cultura e simbologia de alguma forma possa apresentar, mas eu acho que das audiências massivas, digamos assim, ainda acho que o heavy metal em particular são pessoas que conseguem manter bastante bem a sua individualidade. Há pessoas que gostam de ver o concerto e que estão quietas, há pessoas que vão lá para o meio porque o concerto para eles é mais físico, há pessoas que fazem assim, há pessoas que não fazem nada, há pessoas que cantam, há pessoas que estão caladas. E há um panorama muito, muito diferente de cada fã de heavy metal, porque lá está o que a maioria das bandas faz também, penso eu, ou pelo menos quem tenha de alguma forma capacidade para isso, é estimular o ouvinte a pensar por si próprio e a descobrir por si próprio. Por isso é que não é, de alguma forma, raro um vocalista de uma banda aconselhar uma banda, ou aconselhar um livro, ou aconselhar uma leitura, e o fã, entre aspas, lhe devolver e já leste este do mesmo autor. Portanto, há aqui uma proximidade muito engraçada e muito curiosa, que se calhar não passa, lá está, para fora, mas devo dizer que nós tivemos, este concerto foi o dia do metal na FIL. Foi uma ideia que nós tivemos e conseguimos organizar juntamente com o FIL e com a nossa agência. Tivemos 3.800 pagantes, portanto tivemos cerca de 4.000 pessoas mais ou menos a circularem por um espaço onde havia uma exibição de um documentário, onde havia uma exposição, onde havia um concerto, onde havia um merchandise, onde haviam áreas de restauração, e não foi detectado nenhum problema. E sei que os dias também do metal nos festivais como o Rock in Rio, ou o Superbox Super Rock, ou no Optimus Alive, são dos dias que melhor correm, porque lá está, as pessoas têm uma predisposição para concerto e estão lá para ver o concerto,
e não estão lá para fazer mais nada, digamos assim. Acho que a música que ainda é importante, e neste aspecto o heavy metal é um estilo muito puro, digo eu, e acho que de alguma forma é o que eu tenho observado. Não. Eu consigo ouvi-lo. Não, eu também quero dizer que apreciei muito a sua intervenção e acho-a muito interessante no quadro desta vinda de 100 pessoas que vêm falar das suas pontes com a Universidade. E acho que conseguiu demonstrar muito bem que não há um paradoxo entre a filosofia e o rock, o heavy metal. E acho que há, no seu caso, uma convergência clara que conseguiu descobrir, porque esta ideia de que a pessoa tira um curso e que depois faz outra coisa é vulgaríssima, e muitas vezes as pessoas acabam por, nessa outra coisa, renegar o curso que fizeram num acidente de percurso da sua vida, por razões conjunturais. Eu acho que no seu caso, por aquilo que explicou e por aquilo que se percebe, conseguiu incorporar bastante bem a passagem pela faculdade, pela filosofia, numa atividade que em princípio não tinha nada a ver com isso. E, portanto, acho que há aí uma construção de uma identidade que a sua vida proporcionou, que me parece particularmente interessante. Eu fiquei foi só com uma curiosidade, porque é que foi para a filosofia? Porque eu sei que já tinha experiência de banda desde novo, a filosofia, foi fazer um curso de filosofia, porque a perspectiva profissional da música não existia, foi influenciado pelos amigos, foi porque antecipou que a filosofia podia ser útil para uma atividade profissional futura no campo da música, foi a sobreposição de duas vidas, que normalmente acontece. O aproveitamento eu percebi e acho ótimo. Agora, a origem disso é que eu gostaria de tentar perceber, se puder explicar, se não for... Sim, com certeza. Não é nada. Obrigado pela pergunta e pelas palavras também. Eu, começando pela música, lá está, eu reforço sempre esta ideia, que não tem nada a ver com ingratidão, pelo que me aconteceu, pelo contrário, mas acho que o facto de eu nunca ter mostrado uma aptidão especial para a música, sei escrever letras, sei fazer conceitos e imagens, e de alguma forma fui aprendendo a vocalizá-los através do estilo peculiar de voz que eu utilizo nos Municipal. Mas nunca tinha mais o sonho de ser professor de filosofia do que definitivamente de ser músico. E aprecio isto do ser músico porque, principalmente nos dias em que correm, é uma pressão muito forte para as pessoas se dedicarem às artes. Traz suas coisas boas, mas da forma como é feita, cria uma expectativa que é completamente errada. A expectativa existiu desde sempre. Há muita gente que gostava de ser a chamada estrela de rock ou ter uma profissão que lhe permitisse ter este estilo de vida, mas eu nunca o quis. Portanto, quando me aconteceu, já eu estava, de alguma maneira, a ser músico profissional, por altura de 98, 99. A filosofia era uma dúvida, ou seja, eu já devo dizer que ainda hoje estava a responder a um questionário de um jornal de música online, que é o Blitz, acerca desta coisa agora da geração parva e dos cursos, etc. E eu tive que lhes responder que não concordo com nada disso, como é óbvio, e que estudar, mesmo que não tenha uma colocação direta ou definitiva no mercado de trabalho, eu sempre vi estudar como uma forma de nos enriquecermos pessoalmente. Portanto, eu acho que quem estuda nunca pode ser parvo, pelo contrário. Se, de alguma maneira, também, hoje em dia, há mais estudantes, há mais cursos e, consequentemente, mais gente no desemprego licenciada, também é quase um dano colateral de uma coisa que é melhor, que é a democratização do estudo, e de hoje em dia o estudo não estar, de alguma forma, limitado a só uma certa elite. Foi uma luta muito grande que os nossos avós, pais e nós próprios tivemos. Portanto, eu pelo menos respondi ao jornal, que até acho de mau gosto associar a palavra parvoíce com a palavra estudo. No meu caso, eu queria estudar, sempre gostei de estudar, gostava de estudar naquela altura. Eu entrei na faculdade
pelas notas que tive no secundário, portanto houve ali um trabalho de 3 a 5 anos que me permitiu ter uma média para escolher o curso e a faculdade que eu queria,